Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Olá, sejam bem-vindos para mais um estudo da lição de escola sabatina. Neste ano, o tema geral é Imitando a Cristo e alcançamos agora a lição de número 13, o título Um Bom Perfume de Cristo, parte 2. Vimos na primeira parte deste tema sobre o papel da Igreja de Deus na Terra, seu poder educador, evangelizador que deve ser revelado em todo o mundo, o papel que cada um de nós que pretendemos ter nascido do alto, devemos então ser missionários para este mundo. Deste modo, encontramos grandes apelos para essa obra evangelizadora. E vamos ver então um pouco mais do que podemos fazer para darmos um bom testemunho. O verso áureo diz assim: Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. 2 Coríntios 3:2. Portanto, vemos que somos carta aberta para todos. Realmente, veremos então, na primeira pergunta, um aspecto importante deste assunto, que diz assim: que ideia errônea alguns acabam nutrindo ao aprenderem que devemos nos separar do mundo? Romanos 12, verso 2 diz: E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, realmente, não devemos cair no conformismo das práticas, dos costumes do mundo, mas através da renovação do alto devemos nos assemelhar a Cristo cada dia mais. Deste modo, nós vamos fugir dos extremos que serão revelados ao decorrer desta lição. Os textos que leremos referentes à primeira pergunta estão no Mensagens Escolhidas, volume 2, página 475, 474 e 318. Diz assim: Alguns adquirem a ideia de que, para efetuar a separação do mundo que a palavra de Deus requer, devem negligenciar o vestuário. Há uma classe de irmãs que pensa que estão pondo em prática o princípio da não conformidade com o mundo, usando no sábado a mesma roupa por elas usada através da semana, assim aparecendo na Assembleia dos Santos para entregar-se à adoração de Deus. E alguns homens que professam ser cristãos olham a questão do vestuário sobre o mesmo prisma. Reúnem-se com o povo de Deus no sábado, com a roupa empoeirada e encardida, e mesmo grandes rasgos e postas sobre o corpo de maneira negligente. Julgam virtude andar sujo e vestir-se sem ordem nem bom gosto. Seu traje muitas vezes parece como se tivesse voado e descido sobre uma pessoa. Suas roupas são imundas e, no entanto, esses estão sempre falando contra o orgulho. Havia alguns que tinham capacidade de ajudar a igreja, mas precisavam primeiro pôr em ordem seu próprio coração. Alguns tinham introduzido falsos testes e feito suas próprias ideias e noções o critério, exagerando questões de pouca importância e tornando-as o teste da comunhão cristã e atando sobre outros fardos pesados, e assim se insinuaram um espírito de crítica, censura e dissensão, o que se tornou grande dano para a igreja. Então, realmente, nós encontramos, referente a essa classe, que o problema deles realmente não era o orgulho, mas não era o orgulho no vestuário, no entanto, uma atitude fanática quanto a uma suposta separação do mundo levaram a uma negligência do vestuário, de maneira que julgavam virtude andar sujo e vestir sem ordem e bom gosto. Mas a revelação não é contra a ordem, a decência, o bom gosto.
E veremos nas perguntas a seguir sobre esse aspecto da importância de pessoas, então, não julgarem as coisas de acordo com os seus próprios critérios, mas segundo a palavra de Deus. A segunda pergunta diz assim: devemos nos distinguir do mundo pelo simples gosto de se destacar como diferente? O que a atuação divina causará? Aqui o primeiro texto é da Meditação Olhando para o Alto, 309, e o segundo texto, Mensagens Escolhidas, volume 3, página 255. Ser singular pelo simples fato de ser diferente é decididamente detestável, abaixo da dignidade de um cristão. Mas ser singular, porque é necessário assim ser como resultado de adorar a Deus e a Ele somente, coloca a dignidade do céu sobre o homem. Não devemos temer ser diferentes quando o dever requer que assim sejamos, para exaltar e honrar a Deus. Não cortejeis a singularidade pelo gosto de ser diferentes, mas em razão de evitar o pecado e desonrar a Deus. E neste caso não devemos nem mesmo preocupar-nos com a multidão que esteja contra nós. Não seguirás a multidão para fazeres mal. Êxodo 23, 2. A atuação do Espírito de Deus interiormente causará uma mudança exteriormente. Os que se atrevem a desobedecer às mais claras afirmações da inspiração não irão ouvir, receber e agir de acordo com todos os esforços humanos feitos para conduzir esses idólatras a um vestuário simples, desprovido de adornos, asseado e apropriado, que de maneira alguma os tornará esquisitos ou singulares. Então devemos ter o gosto de sermos peculiares, diferentes dos demais, pelo simples gosto de não, mas se formos levados a estarmos diferentes dos demais, porque isso é necessário para fazermos a vontade de Deus, isso coloca uma honra sobre essa pessoa. Porém, aqui nós vemos que a atuação divina, ela causa uma mudança do interior para o exterior. E diz que aqui havia alguns que eram orgulhosos quanto ao vestuário, não queriam abandonar certos adornos, e são chamados de idólatras aqui pela mensageira do Senhor. Mas diz que se eles abandonassem essa idolatria e adotassem um vestuário simples, sem adornos, asseado, apropriado, que isso de maneira alguma os tornaria esquisitos ou singulares. Na realidade, revelaria a beleza de acordo com o céu. Mas sobre isso falaremos mais adiante. A terceira pergunta fala assim: em nosso tempo existe um sinal específico no vestuário ou devemos seguir certos princípios? Mensagens Escolhidas, volume 2, página 473, declara: os filhos de Israel, depois de terem sido tirados do Egito, foram ordenados a usar um simples cordão azul nos cantos de suas vestes, Números 15, 38, para distingui-los das nações em volta e significar que eram um povo peculiar de Deus. Não se requer hoje do povo de Deus que tragam nas vestes um sinal distintivo, mas no Novo Testamento muitas vezes nos é indicado Israel antigo como exemplo. Se Deus deu direções assim definidas ao seu povo da antiguidade acerca de seu vestuário, não tomará ele conhecimento do vestuário de seu povo na atualidade? Não deveria haver em seu vestuário uma diferenciação do vestuário do mundo? Não deveria o povo de Deus, que é seu tesouro peculiar, procurar mesmo no vestuário glorificar a Deus? E não deveriam eles ser exemplo na questão do vestuário e por seu estilo simples, reprovar o orgulho, a vaidade e extravagância dos que professam a verdade, mas são mundanos e amantes de prazeres? Deus isso requer do seu povo. O orgulho é reprovado em sua palavra. Então aqui não existe na atualidade um sinal específico no vestuário, tal como havia para os filhos de Israel, aquele cordão azul. Não é um sinal específico, mas Deus se importa com o vestuário do seu povo, com certeza. E por isso deu diversos princípios para serem seguidos. Não é um ponto
específico que fará toda a diferença de uma maneira artificial, mas sim o conjunto de princípios revelados que vão ser uma reprovação ao orgulho, à vaidade, à extravagância. Não se revelará a mundanidade, não serão amantes dos prazeres. Aqui diz que realmente fará uma diferenciação do vestuário do mundo. Então, em todos os aspectos de nossa vida, inclusive no vestuário, devemos então glorificar a Deus. O texto deixa bem claro. A quarta pergunta diz assim: o que a genuína religião cristã traz? Testemunhos para a Igreja, volume 3, páginas 374 e 375 dizem: a impressão deixada com demasiada frequência sobre as mentes é que a religião é degradante e que é uma condescendência para pecadores aceitar a norma da Bíblia como sua regra de vida. Pensam que seus preceitos são grosseiros e que, aceitando-os, precisam renunciar todo o seu gosto por aquilo que é belo. E, em vez disso, precisam aceitar humilhação e degradação. Satanás nunca aplicou o maior engano sobre as mentes do que este. A religião pura de Jesus requer de seus seguidores a simplicidade da beleza natural e a polidez do refinamento natural e da pureza elevada, em vez do artificial e falso. A religião da Bíblia sempre tem tendência de elevar e refinar. E tivessem os profetas seguidores de Cristo exemplificado na vida os princípios da religião pura, a religião de Cristo seria aceitável a maior número de mentes refinadas. O exemplo então deixado por certos cristãos realmente criou uma objeção, mas a religião verdadeira ela eleva, refina. Aqui nos diz que alguns acham que vão se tornar grosseiros, que vão ter que renunciar a tudo que é belo e vão ser degradados. Nada disso, é justamente o oposto. Deus quer então revelar a beleza natural, um refinamento, uma polidez de acordo com a pureza do caráter que revelarão. O artificial, o falso, será rejeitado, mas aquilo que é natural, aquilo que é elevado, então, deverá ser aceito por aquele, então, que busca a religião pura. Nós vemos que o exemplo da genuína religião não levará essa impressão às pessoas, de maneira que as pessoas receiem de tomar essa posição. A quinta pergunta, parte A, diz: o que teria acontecido se estivessem eles entre os que se reuniram para ouvir a lei pronunciada no Sinai? B, o que teria sido melhor para o povo de Deus quanto a estes? E C, como deve ser nosso traje ao nos congregarmos para adorar a Deus? Êxodo 19, verso 10, 11 e 17 declaram: diz também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas roupas. Sejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. Agora o texto, Mensagens Escolhidas, volume 2, página 474, nos diz: tivessem eles estado entre os que se reuniram em torno da montanha para ouvir a lei pronunciada do Sinai, teriam sido expulsos da congregação de Israel, porque não obedeceram à ordem divina. Lavem eles as suas vestes, em preparo para ouvir a sua lei proclamada com terrível solenidade. Os 10 mandamentos pronunciados do Sinai por Jeová não podem permanecer no coração de pessoas de hábitos desordenados, sujos. Se o Israel antigo não podia nem mesmo ouvir a proclamação daquela lei santa, a menos que tivessem obedecido à ordem de Jeová, lavando suas vestes, como poderá essa lei sagrada ser escrita no coração de pessoas que não são limpas no corpo, no vestuário ou em seu lar? É impossível.
Pode sua profissão ser elevada, como o céu, mas não vale uma palha. Sua influência aborrece aos descrentes. Teria sido melhor se tivessem permanecido fora das fileiras do leal povo de Deus. A casa de Deus é desonrada por semelhantes professadores da fé. Todos os que se reúnem aos sábados para adorar a Deus devem, se possível, ter um traje correto, bem assentado, distinto para usar na casa de culto. É desonra para o sábado e para Deus e sua casa. Que os que professam ser o sábado, o santo dia do Senhor, digno de honra, usem nesse dia a mesma roupa que usaram durante a semana, trabalhando na lavoura quando podem obter outra. Então, realmente, estes que foram ao extremo de uma suposta humildade teriam sido rechaçados, realmente teriam sido expulsos da congregação de Israel, não teriam cumprido aquilo que foi exigido do antigo Israel quando saiu do Egito para receber a lei de Deus. No monte, então, Sinai, eles ouviram ao pé do monte Deus declarar a lei para eles. Então, realmente, nós encontramos como deve ser o nosso traje. E devemos ter em mente que devemos ter a lei impressa em nosso coração. Aqui é uma defesa muito forte do asseio, da higiene, em toda a nossa vida, nas nossas vestes, em nosso corpo, em nosso lar. Devemos dar tal testemunho à altura. E deve haver um traje, então, distinto, assentado, para usar quando formos à casa de culto. Então é desonroso a Deus usar aquela roupa que foi usada então para o trabalho em meio à natureza, ao ar livre, na lavoura, de maneira que aquelas roupas então se tornaram sujas e tudo mais, não são aptas para tal presença diante de Deus. A sexta pergunta, a primeira parte diz assim: qual é o assunto preferido para esta classe de pessoas e como acabam considerando a decência e o bom gosto? 1 Coríntios 14:40 diz: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. O assunto favorito dessa classe de pessoas é o orgulho do vestuário. A decência, o bom gosto e a ordem são por eles considerados orgulho. E de conformidade com o vestuário dessas pessoas equivocadas são a sua conversa, seus atos e seu trato. São descuidosos e muitas vezes usam conversa vulgar em seu lar, entre os irmãos e perante o mundo. O vestuário e seu arranjo na pessoa são geralmente considerados o índice do homem ou da mulher. Os que são descuidosos e desasseados no traje raramente são elevados na conversação e possuem sentimentos pouco delicados. Às vezes consideram a humildade, as extravagâncias e a grosseria. Aqui o texto Mensagens Escolhidas, volume 2, página 475. E temos ainda Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 636. Com os extremistas, essa reforma parecia constituir a síntese e a substância de sua religião. Era o tema de conversação e a preocupação de seu coração. E a mente deles era assim desviada de Deus e da verdade. Deixaram de abrigar o Espírito de Cristo e manifestaram uma grande falta da verdadeira cortesia. Em vez de apreciar o traje por suas reais vantagens, pareciam orgulhar-se de sua singularidade. Talvez nenhuma questão tenha jamais surgido entre nós que ocasionasse tal desenvolvimento de caráter como a reforma do vestuário. Ellen White ficou extremamente decepcionada como que as pessoas então criaram dificuldades, problemas, aflições envolvendo este assunto. Um assunto que deveria ser resolvido de maneira prática, rápida, fácil e que não deveria constituir a síntese, a substância de toda a religião, como era para alguns. O assunto preferido era falar então sobre o orgulho do vestuário. Mas
Esse era o tema, então, das conversações, de toda a preocupação. E neste ponto, com certeza, ao se elevar tanto esse assunto como sendo principal e único, foram negligenciados outros temas também. Os trajes, então, que traziam uma reforma necessária para o vestuário dispendioso que as mulheres no passado usavam, e por outro lado, fugia das modas novas que estavam surgindo também, que iam para a indecência. Esse equilíbrio foi buscado, mas muitos enxergavam apenas uma vantagem, não no fato de ter trazido maior saúde, maior desimpedimento para as tarefas, para o trabalho, mas sim porque queriam ser singulares. E nesse sentido, então, nós vemos que o bom gosto foi taxado como orgulho. Essas pessoas realmente não enxergavam no seu devido lugar um equilíbrio entre aquilo que Deus pede do abandono do orgulho, mas também não caímos no outro lado do desleixo. Pergunta de número 7. O Senhor é contra a beleza natural? O primeiro texto é do Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 376. Também teremos texto de Orientação à Criança, 424, Mensagens Escolhidas, volume 2, 473, Ciência do Bom Viver, 288 e 292. Vamos aos textos. Deus, que criou tudo que é formoso e lindo, sobre que repousa o olhar, ama o que é belo. A beleza natural consiste da simetria ou da harmoniosa proporção das partes, de uma para com outra. Mas a beleza espiritual consiste na harmonia ou semelhança de nossa alma com Jesus. Milhares de mulheres têm arruinado sua constituição, trazendo sobre si doenças várias, em seus esforços por tornar enfermo e artificial um corpo sadio e natural. Estão descontentes com as disposições da natureza e em seus intensos esforços por corrigi-la e submetê-la às suas ideias quanto à beleza, derribam-lhe a obra, deixando-a simples destroço. Ele, o vestuário, deve possuir a graça, a beleza, a conveniência da simplicidade natural. Cristo nos advertiu contra o orgulho da vida, mas não contra sua graça e beleza naturais. Apontou as flores do campo, aos lírios desabrochando em sua pureza, e disse: nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Mateus 6,29. Assim, pelas coisas da natureza, Cristo ilustra a beleza apreciada pelo céu, a graça modesta, a simplicidade, a pureza, a propriedade que lhe tornariam agradável nossa maneira de vestir. Um dos principais elementos da beleza física é a simetria, a harmônica proporção de suas várias partes. E o modelo correto quanto ao desenvolvimento físico se pode encontrar não nos modelos exibidos pelos modistas franceses, mas no corpo humano desenvolvido segundo as leis de Deus na natureza. Ele é o autor de toda a beleza, e unicamente ao nos conformarmos com seus ideais, havemos de aproximar-nos da verdadeira norma de beleza. Nós encontramos então aqui que Deus criou tudo que é formoso e lindo, Ele ama o que é belo. E isso se caracteriza numa beleza espiritual, que é a nossa harmonia com um caráter santo, um caráter de acordo com a vontade de Deus, mas também nos fala sobre a beleza natural, que não é algo subjetivo de cada pessoa achar que é de uma forma, mas aqui nos fala certos atributos dessa beleza que se dá na simetria, na harmônica proporção das partes. Tudo isso nos traz um conceito de beleza real, de beleza natural, de acordo com o que Deus estabeleceu ao criar este mundo. Então, quando nós vemos isso,
encontramos Satanás justamente atacando muitas vezes ao introduzir certas modas, atacando essa simetria, atacando a harmonia das proporções, tudo isso de forma que a pessoa se afaste desse ideal de Deus e seja levada então a mudar o que Deus definiu por natureza. Isso leva então a doenças, a enfermidade, tudo numa busca artificial por algo que não era necessário ser buscado, mas Satanás coloca na mente das pessoas como isso fosse algo importante. Então o vestuário deve haver graça, beleza, conveniência, simplicidade. Nós vemos que a semelhança então disso que devemos estar de forma que não de uma maneira luxuosa, como Salomão pôde ter em sua glória, mas tal como um lírio desabrochando em sua pureza, um lírio do campo, então, colocando-se dessa forma. Aqui nós encontramos que ele é o autor de toda a beleza e devemos então seguir o ideal divino, assim estaremos seguros. A 8ª pergunta, a parte A, nos diz: deve o cristão mudar seu vestuário para se adequar à moda? Parte B, por outro lado, se surgir uma moda que esteja de acordo com a Bíblia, podemos adotá-la? Parte C, em tudo isto, o que o crente deve manifestar? Romanos 12:3 declara: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Texto muito excelente para meditarmos. O primeiro texto é da meditação Este Dia com Deus, 282, também no Testemunhos para a Igreja, volume 1, 424, e no Mensagens Escolhidas, volume 2, página 476, também presente no Mensagem aos Jovens, 350. Precisamos livrar-nos dos costumes e da servidão da sociedade a fim de que, quando os princípios de nossa fé estiverem em jogo, não hesitemos em mostrar de que lado nos achamos, mesmo que sejamos tidos como singulares por fazê-lo. Como um povo, não queremos que nosso dever de sair do mundo seja estarmos fora da moda. Se temos um tipo de vestuário de bom gosto, natural, modesto e confortável, e jovens descrentes escolhem vestir-se como fazemos, devemos mudar essa maneira de vestir-nos a fim de ser diferentes do mundo? Não devem os cristãos dar-se ao trabalho de se tornar objeto de estranheza por se vestirem diferentemente do mundo, mas em harmonia com sua fé e dever em relação ao seu traje modesto e saudável. Eles se virem fora de moda, não devem mudar sua maneira de vestir a fim de serem semelhantes ao mundo. Devem, porém, manifestar uma nobre independência e coragem moral para serem corretos, mesmo que todo mundo deles difira. Se o mundo introduzir uma moda de vestuário modesta, conveniente, saudável, que esteja de acordo com a Bíblia, não mudará a nossa relação com Deus ou com o mundo ao adotarmos essa moda de vestuário. Devem os cristãos seguir a Cristo conformando no seu traje com a palavra de Deus. Devem fugir dos extremos, devem humildemente seguir um procedimento retilíneo, independente de aplauso ou de censura, e devem apegar-se ao que é direito, pelos simples méritos do direito. Textos que esclarecem muito bem a questão. A primeira pergunta era se o cristão deveria mudar seu vestuário para se adequar à moda, que diz que não devemos ter o receio de estarmos fora do que a moda impõe, devemos ter essa independência. Por outro lado, se surgir uma moda que seja de acordo com a Bíblia, podemos adotá-la? Sim, podemos, porque não seria uma mudança de nossa parte, mas uma mudança da parte da moda do mundo, que é cíclica
e tem então uma variação ao decorrer dos anos. Em tudo isso que o crente deve manifestar, que nós comentamos. Essa independência, essa coragem moral, de maneira que não importa se for aplaudido, se for censurado, continuará mantendo na mesma condição. Então não devemos ser escravos da moda, das imposições da sociedade, devemos estar firmes nos princípios de nossa fé. E aqui nos fala que não seria algo errado, então, estarmos em conformidade com alguma moda se ela se adequa ao nosso princípio. Então, aqui fala que, como um povo, não queremos que nosso dever de sair do mundo seja estarmos fora da moda, a todo custo. Se agora ficou semelhante a nós, vamos mudar agora para outra coisa. Não faria qualquer sentido. Então, é real também que alguém pode perguntar, mas e como fica a diferença entre as pessoas do mundo e da igreja? Vai sumir essa diferença? Então, não sempre haverá diferenciações. Por exemplo, os adornos, as joias, não haverá, e muitas vezes continuar, ainda que seja um vestuário decente, haverá as joias, e assim vários pontos, de alguma forma vai haver a diferenciação, com certeza. Em algumas épocas, dependendo da moda, vai se tornar mais gritante essa diferença, em outros momentos vai se aproximar mais do ideal de Deus, mas também nós vemos não só um tipo de moda regendo, mas vários tipos, algumas mais próximas da vontade de Deus e outras mais distantes, de maneira que há uma pluralidade de opções hoje em dia, na época em que vivemos, o que torna ainda mais fácil exercer essa independência aqui, da qual o texto fala. Mas aqui então nós vemos que se o mundo introduzir uma moda de vestuário modesta, conveniente e saudável, que seja de acordo com a Bíblia, não mudará a nossa relação com Deus ou com o mundo ao adotarmos essa moda de vestuário. Vamos adiante, na 9ª pergunta, em suma, como será o traje às conversações do crente fiel? Colossenses 4, 2-6. Perseverar em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Então, maravilhoso aqui, mais recomendações de andarmos em sabedoria para os que estão de fora. Tenhamos sempre uma palavra agradável, com o tempero na dose certa. Que possamos pedir diariamente isso a Deus, tal condição. O texto que vamos ler primeiro é do Mensagem aos Jovens 353, depois temos a meditação E Recebereis Poder 92 e por último Mensagens Escolhidas volume 2, página 476. Nos dizem assim: não desestimulamos a correção no vestuário. O bom gosto não é para ser desprezado nem condenado. Nossa fé, caso seja vivida, levar-nos-á a ser tão simples no vestir e tão zelosos de boas obras, que nos assinalaremos como peculiares. Mas quando perdemos o amor da ordem e do asseio em nossas roupas, deixamos virtualmente a verdade, pois esta nunca degrada, antes eleva. Quando os crentes são descuidados no trajar, vulgares e rudes de maneira, sua influência prejudica a verdade. Um gosto apurado, um espírito culto, revelar-se-ão na escolha de um traje singelo e decente. As jovens que rompem com a escravidão da moda serão ornamentos na sociedade. A que é simples e despretensiosa no trajar e nas maneiras, mostra compreender que a verdadeira mulher se caracteriza pelo valor moral. Quão encantadora, quão interessante é a simplicidade no vestir, a qual na graça se pode comparar
as flores do campo. Os cristãos de modo algum devem ser descuidados ou indiferentes quanto à sua aparência exterior. Devem vestir-se com asseio e elegância, posto que sem luxo e sem adornos. Devem ser puros interior e exteriormente. Os cristãos são elevados em sua conversação e, embora creiam ser pecado condescender com tola lisonja, são corteses, bondosos e benevolentes. Suas palavras são sinceras e verdadeiras. São fiéis em seu trato com os irmãos e com os do mundo. No vestuário evitam a superfluidade e ostentação, mas seu vestuário é correto, não vistoso, modesto e ajustado à pessoa com ordem e bom gosto. Tem cuidado especial em vestir-se de modo a mostrar um sagrado respeito para com o santo, sábio e o culto divino. A linha de demarcação entre essa classe e o mundo será tão clara que não possa deixar de ser reconhecida. A influência dos crentes seria 10 vezes maior se os homens e mulheres que abraçam a verdade e que dantes eram descuidosos e frouxos em seus hábitos fossem tão elevados e santificados pela verdade que observassem hábitos de correção, ordem e bom gosto em seu vestuário. Nosso Deus é Deus de ordem, de modo algum se agrada com a desordem, com a imundícia ou com o pecado. Aqui foi resumido tantos elementos de como será o traje e as conversações do crente fiel. Nós vemos que o crente que é descuidoso no trajar, vulgar e rude nas maneiras, sua influência prejudicará a verdade, sem dúvida alguma. Vemos que um gosto apurado, um espírito culto, ele vai se revelar na escolha de um traje singelo e decente. As jovens que rompem com a escravidão que a moda impõe, elas são ornamentos na sociedade. A mulher deve entender que o seu valor se caracteriza pelo valor moral. Devemos considerar aqui esse texto da meditação em Recebereis Poder, como que resume bem essa questão na página 92, que nos fala o seguinte, que por sermos puros interiormente, não seremos exteriormente? Devemos ser em ambos, interior e exteriormente. O cristão vai ser indiferente quanto ao vestuário de forma alguma. Ele não vai ser descuidado, indiferente quanto à sua aparência exterior, em todos os aspectos. E aqui fala, devem se vestir com asseio e elegância, posto que sem luxo e sem adornos. Então aqui trazendo o assunto ao seu equilíbrio necessário. Nós vemos que na sequência ainda nos fala dessa influência que deve haver da mudança dos hábitos, dos gostos, das práticas, tudo isso para trazer então um bom testemunho a respeito da fé que adotaram. E terão cuidado especial, que fala no vestir-se quando forem se apresentar diante de Deus na igreja. Agora a 10ª pergunta nos diz assim: para o cristão, o que são as melhores coisas da vida? Quando tivermos sido redimidos e estivermos na presença de Deus, que constatação faremos? Tito, capítulo 2, versos 1 a 8 diz: Tu, porém, fala o que convém a sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas ao vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, amarem seus maridos, amarem seus filhos, a serem moderadas, puras, boas donas de casa, sujeitos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós.
1 Coríntios 13, 11 a 13 diz ainda: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três, mas o maior destes é o amor. Texto agora do Testemunhos para a Igreja, volume 7, páginas 27 e 28. As melhores coisas da vida: simplicidade, verdade, pureza e imaculada integridade não podem ser compradas ou vendidas. São de graça para os ignorantes e para os educados, para os negros e para os brancos, para os humildes camponeses e para os reis em seus tronos. Quando os redimidos estiverem na presença de Deus, irão constatar quão distantes estão de compreender o que o céu considera como sucesso. Ao revisar seus esforços para alcançar êxito, verificarão quão simplórios foram os seus planos, quão insignificantes seus supostos sofrimentos, quão irrazoáveis suas dúvidas. Que lindos textos que nos orientam, então. Para o cristão, que são as melhores coisas da vida? Aquelas coisas que não podem ser compradas nem vendidas. Aqui são citados a simplicidade, a verdade, a pureza, a integridade imaculada, tudo isso. E todos os atributos que recebemos de Deus, algo que não pode ser comprado nem vendido, mas sim é recebido pela graça, pela comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui diz que essas melhores coisas da vida estão disponíveis para todos. E quando tivermos sido redimidos, estivermos já na presença de Deus, que constatação faremos? Aqui diz que irão constatar quão distantes estão de compreender o que o céu considera sucesso. E ao ver todo o esforço empregado, verificarão quão simplórios eram seus planos, limitados, quão insignificantes eram seus sofrimentos e quão irrazoáveis suas dúvidas. Que essa fé que é apresentada aqui, essa esperança bendita, o amor que provém de Deus, tudo isso esteja habitando nos crentes em Cristo, de maneira a darmos um testemunho tão eloquente do qual o inimigo não tem o que fazer contra. A última pergunta nos diz assim: como seremos de fato um bom perfume de Cristo? Porque essas testemunhas de Deus são atraídas para o alto? 2 Coríntios 2, 14 a 15 diz: e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância de seu conhecimento, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Aqui agora temos também Testemunhos para a Igreja, volume 7, páginas 25 e 26, para completarmos aqui as nossas leituras. Abrindo o coração para a verdade, elas se tornam sábias por meio de Cristo. Sua vida inala e exala a fragrância da bondade. Suas palavras são cuidadosamente pensadas antes de falar. Lutam para promover o bem-estar de seus semelhantes. Levam alívio e a felicidade aos necessitados e desanimados. Compreendem a necessidade de permanecer sempre debaixo do treinamento de Cristo, para que possam trabalhar em harmonia com a vontade de Deus. Estudam a melhor maneira de seguir o exemplo de Cristo em carregar a cruz da renúncia própria. São testemunhos de Deus, revelando sua compaixão e amor, dedicando toda a glória àquele a quem amam e servem. Constantemente estão aprendendo o grande Mestre e sempre alcançando os mais altos degraus da excelência. Contudo, todo o tempo estão se sentindo apreensivas com suas fraquezas e deficiências. São atraídas para cima pela sua força admirável e admiração amorável por Cristo,
praticam suas virtudes e tentam viver de forma semelhante a ele. Ao testemunhar, tornam-se uma bênção ao mundo e uma honra para seu Redentor. Sobre elas, Cristo diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5, verso 5. Então, em nosso exemplo diário, poderemos ser um bom perfume de Cristo no falar, no agir, nas práticas em favor do próximo, levando alívio, felicidade àqueles que estão desanimados, necessitados. Abrindo o coração para a verdade, nós realmente poderemos ser sábios em todo o tempo. A nossa vida, então, ser um perfume, um testemunho em favor de Cristo. Aqui diz que são testemunhos de Deus revelando sua compaixão e amor, dedicando toda a glória àquele a quem amam e servem. Devemos então carregar a cruz da renúncia própria, aqui nos diz. Nos fala da necessidade de permanecermos no treinamento de Cristo. E aqui nós vemos que nesse treinamento, ao estarmos aprendendo de Cristo e alcançando, galgando novos degraus de excelência, em todo o tempo estarão então apreensivos com suas fraquezas e deficiências, mas são atraídos para cima, para a força e a admiração amorável por Cristo. Praticam essas virtudes e são, por isso, uma bênção ao mundo. São bem-aventurados, são felizes. Dão o seu testemunho nessa terra, testemunho de que sua vida é dedicada a Cristo. Encontraram aquele que é a razão do seu viver. Possamos, diante dessas mensagens apresentadas, quebrantarmos o nosso coração diante de Deus, buscando o batismo do Espírito Santo diariamente e assim estarmos entre os aprovados. Esse é o meu desejo e oração para todos nós. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.